É noticiado em toda a imprensa e a notícia, né, que corre aí é que a casa do Bolsonaro literalmente caiu. A prisão dessa vez se aproxima e ele praticamente, né, entrega os pontos e diz assim: "Eu não vou resistir". No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a situação de Bolsonaro, falar um pouco mais aí, falar com propriedade sobre essa situação que está colocando não só o Bolsonaro em pânico, mas Ramagem e mais uma outra mulher, né, que era aliada do Bolsonaro, brigou com o Bolsonaro, agora voltou a ser aliada, né? Ou pelo menos é o que os próprios colegas do Bolsonaro aí falam. Então nós vamos falar um pouco mais sobre essa situação. Já aproveita e já deixa um like aí, é extremamente importante a sua participação, né? Antes disso, deixa eu me apresentar. Seja muito bem-vindo, eu sou o Cláudio, esse é um canal de justiça e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a situação do Bolsonaro, que tem piorado aí nos últimos instantes, e ele veio a público já sabendo da situação e começa aí já a implorar para não ser preso, tá? Todo mundo tá sabendo da situação do Bolsonaro que complicou, em especial, só assim para a gente recapitular e você entender por que é que o Bolsonaro está nessa situação, quais foram os crimes e por que que a casa dele vai cair e também, de certo modo, por que é que ele está dizendo que não vai resistir. Tá? É uma técnica que o Bolsonaro está utilizando agora, mas parece que o STF não vai ter pena e nem dó dele, tá? Então a situação do Bolsonaro ela acaba se complicando um pouco mais. Então a gente vamos comentar aí. Bem, o que que acontece sobre o Bolsonaro aqui e que literalmente fez com que ele entrasse em pânico, não só ele, mas os comparsas, mas os aliados dele entraram em pânico aí. Bem, a situação de Bolsonaro ela se complicou depois que o próprio Bolsonaro perdeu as eleições aqui no Brasil. Aí a coisa literalmente saiu do controle. Ele perdeu a eleição, literalmente se isolou. E aí a coisa foi se complicando de vez. Ele ficou isolado, né? E aí a única maneira que tinha, ou pelo menos, né? Tava tudo tranquilo, mas perdeu a eleição, desabou. E aí qual era a única maneira que ele tinha? Era literalmente convocar o pessoal para ver se impedia o Lula de assumir a presidência da República. E na teoria isso parecia um plano perfeito, até que o Bolsonaro viu que a casa ia cair, alertaram a ele os próprios generais, ou pelo menos assim, falaram que não ia aderir ao golpe porque não tinham apoio, né, não só nacional, mas também internacional. Isso é extremamente importante. Aí o Bolsonaro falou assim: bem, ficar aqui passando vergonha eu não vou. Saiu daqui, foi para os Estados Unidos e mesmo assim ainda continuou com o golpe, pensando que teria um apoio de algumas pessoas, né? Dentre eles aí, né, pessoas como o General Heleno e uma companhia limitada. Só que a coisa foi piorando, né? As pessoas que foram para Brasília, de certo modo, ajudar o próprio Bolsonaro, né? Elas literalmente foram para lá, só que não deu certo. Eles foram presos. O STF apareceu e a casa literalmente foi caindo para o próprio Bolsonaro, literalmente saindo do controle. As pessoas foram presas, algumas pegaram aí praticamente 10 anos de prisão, 14, 15, 17. O Bolsonaro foi ficando assustado. Agora, recentemente, a Procuradoria-Geral, a PGR, né, acionou a justiça e disse que o Bolsonaro estava participando desse suposto golpe e que ele tinha participado aí, ou pelo menos, né, estava liderando uma organização criminosa armada, tentou aí cometer uma abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio público e deterioração de patrimônio público, né? No caso, o patrimônio tombado. O Bolsonaro se manifesta e diz que essa situação é um golpe da Disney, né? Pelo menos fantasiosa. A PGR não, e a justiça entendeu que o Bolsonaro, né, ou pelo menos que tinha provas o suficiente. O Bolsonaro entra em desespero, né? Porque até um tempo atrás ele estava achando bem, isso aí não vai dar nada, vai ser mais uma outra situação e a coisa vai ficar melhor para mim. Só que o Bolsonaro viu que algumas pessoas foram presas. Aí o Bolsonaro simplesmente falou assim: bem, isso não vai dar certo. E aí o Bolsonaro foi a público e disse assim, abre aspas, fala do Bolsonaro, eu tenho 40 anos de idade, tá? Ou prática, eu tenho 40 anos de idade. Eu com 40 anos de cadeia no lombo, não tenho recurso nenhum, né? Então Bolsonaro foi falando, soltando essa piada aqui. Vou ler melhor aqui porque tá um pouco distante, tá um pouco complicado, mas vamos lá. Abre aspas. Eu com 40 anos de cadeia no lombo, não tenho recurso para lugar nenhum. Eu vou morrer na cadeia. Qual crime eu cometi? Crime impossível? Golpe da Disney, junto com o Pateta, com a Minnie, com o Pato Donald, enfim, né? Nessa situação, muitas vezes o povo brasileiro tem sido aí feito, eu não vou nem dizer o que, mas essa é a visão do Bolsonaro. Ele diz o seguinte: caso eu seja condenado,
vou ter uma pena aí de mais de 40 anos de prisão. E aí a pergunta que fica, né? Ele falou uma parte, em um dado momento, ele falou assim, o próprio Bolsonaro falou assim, e daí? Que eu não sou coveiro? E o que que o pessoal tem a ver com isso, né? Com 40 anos, 50, 60 ou 100 ou 200 mil anos que você vai pegar. Na verdade, não tem nada a ver, né? Quem cometeu os crimes que, no caso aí, seja responsabilizado. Aí o próprio Bolsonaro simplesmente diz o seguinte: não vou sair do Brasil, me prendam, né? Estão prevendo aí 40 anos de cadeia, né? Eu tô com 70 anos. Né? Então o Bolsonaro ele começa a se desesperar, fica desequilibrado e ainda diz o seguinte, né? O argumento que ele falou que diz que o sistema está perseguindo ele. Ele citou a recente condenação da Carla Zambelli. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Vai aparecer aqui e eu vou jogar aí para vocês, né, verem. A Carla Zambelli é uma outra senhora que está passando por sérios problemas aí e a situação tá ficando um pouquinho difícil para ela. Deixa eu pegar aqui. Enquanto você já deixa o like, a STF condena Zambelli a 10 anos de prisão e a perda de mandato, tá? Então, aí a situação, o próprio Bolsonaro vem e fala sobre a situação da Carla Zambelli, tentando comparar, né? A Zambelli, ela foi condenada aqui, como é que posso mencionar para você, por, né, suposta invasão lá ao site do STF e complicar a vida do Alexandre de Moraes, ou pelo menos tentar complicar. O Bolsonaro fala que a Zambelli é injustiçada e ele também está sendo injustiçado com tudo isso. Em resumo, eles não são injustiçados. Quem é injustiçado é o povo brasileiro, ou pelo menos uma parte dele, que vota de maneira correta. E, infelizmente, pessoas como Zambelli e até mesmo o próprio Bolsonaro são eleitos, tá? Então você vê a situação aqui um pouco mais complicada para a Zambelli, 10 anos de jaula, e também para o próprio Bolsonaro. E aí ele não se conforma e vai mais além. O próprio Bolsonaro fala sobre a situação mesmo, como é que eu posso mencionar para você, do outro lado do Ramagem, que é um outro cara que é deputado. Isso é uma verdadeira vergonha. Os deputados disseram que ele realmente não poderia ser cassado, e um cara que estava tentando acabar com a democracia do Brasil, supostamente, tem que permanecer lá. A política, de modo geral, assim, pelo menos aqui no Brasil, ela é feita de uma maneira muito complicada, porque pessoas como Bolsonaro estão soltas, né? E pessoas muitas vezes, em alguns casos inocentes, estão condenadas. Enfim, né? Estão lá na cadeia lá e sabe-se lá quando que vai sair. Mas isso é uma questão de política. Mas em resumo, a situação de Bolsonaro ela se complica, e ele mesmo que chegou nessa situação, cometeu vários crimes, ou pelo menos, né, judiou demais do povo brasileiro. E agora, né, 40 anos de jaula para quem faz, ou pelo menos quem tem esse tipo de atitude, como Bolsonaro, Carlos Zambelli, Ramagem, é pouco. O povo brasileiro tem sofrido dia e após dia. Na realidade, como se fosse uma eternidade, um eterno sofrimento, tipo a pedra de Sísifo. Não sei se você já ouviu falar. Aonde um cara que foi condenado, né, pelos deuses a subir a um morro com a pedra. E quando chegava lá no final, a pedra descia e ele tinha que fazer todo esse trajeto constantemente. Assim parece a vida do povo brasileiro, né? Parece que condenado por políticos como Bolsonaro e Companhia Limitada. Eu fico por aqui, obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui. Vai surgir outros vídeos aí na tela e você vai poder clicar, né, e assistir. E fica por aqui. Antes de ir, tem esse Pix aqui que você pode ajudar a gente a trazer outros jornais e passar informações importantes como essa do Bolsonaro. Aí você fala, pô, Cláudio, a política ela não é importante. Pra você ter uma noção, a política ela define, né, como é que vai ser o seu bairro, asfalto, água, luz, dentre outras situações. Então cabe a você pensar um pouco mais sobre isso. Obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui e a gente se fala na próxima. Siga aí assistindo os próximos vídeos. Valeu!